Feche os teus olhos por alguns minutos. Pai querido, é no teu santo, precioso e extraordinário nome que nós nos reunimos aqui. Nos reunimos como povo lavado, povo remido, povo que tem a marca do teu sangue, a marca do sangue do teu Filho amado Jesus Cristo em nossas vidas. Nós, Pai, declaramos nesta manhã a dependência do teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o único. O Senhor é o único que consegue nos ensinar, porque a tua palavra diz que o mestre dos mestres se revelou aos nossos corações. Nesta manhã a tua palavra mais uma vez virá de encontro aos nossos corações. Dê-nos, Senhor, a sabedoria, a prudência, o discernimento, o conhecimento, para ouvirmos e praticarmos esta palavra. Espírito Santo, nesta manhã nós estabelecemos o poder milagroso da tua palavra, o poder restaurador, o poder renovador. Nós dependemos de ti, Senhor, não apenas para ministrar, mas para aprendermos de ti. Portanto, Espírito Santo, tenha liberdade de falar aos nossos corações. E assim nós oramos e agradecemos, desde agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aproveitando que você está de pé, mais um pouquinho, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera Lucas, capítulo 11. Lucas 11, 29. Lucas 11, 29. Versículo 30 e o versículo 31. Eu quero chamar a sua atenção, enquanto você for ler a Bíblia, para o tema que o Senhor colocou em nossos corações nesta manhã. Espelho, espelho meu, quem sou eu? Espelho, espelho meu, quem sou eu? Esta é uma pergunta clássica. É uma pergunta não apenas retórica, mas é um questionamento cotidiano de cada servo de Deus, de cada homem e cada mulher. Diante do Senhor, nós não temos esta opção de olharmos no espelho e nos perguntarmos quem sou eu. Hoje analisaremos de uma forma muito profunda um personagem bíblico. Este personagem bíblico, ele revela para a igreja contemporânea, revela para a minha vida, algumas síndromes que nós precisamos evitar para nos aproximarmos mais de Deus. Veja quem falou sobre este profeta, o próprio Jesus Cristo. Mateus 11, 29 diz assim: quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: como as pessoas de hoje são maldosas, são más. Esta é uma afirmação. Jesus afirma que esta maldade ainda permanece no meio da humanidade, principalmente da humanidade que segue a Jesus. É importante lembrar que Jesus aqui não menciona estas palavras aos fariseus, aos saduceus, aos gregos e aos romanos somente. Jesus menciona estas palavras à igreja de hoje, a minha vida e a sua vida. Portanto, não estamos falando de pessoas maldosas do mundo. Não estamos falando de pessoas maldosas que não conhecem a palavra. Mas estamos falando de nós, de cada um de nós. Vamos lá? Pedem um milagre como um sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal será dado a não ser o milagre de Jonas. O milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem, que é o próprio Jesus Cristo, que é o verbo vivo de Deus, que está no nosso meio, que está conosco através do Espírito Santo, através da palavra. Este mesmo Jesus Cristo, que está conosco, ele é o sinal para a nossa vida cotidiana. Ou seja, a nossa única referência. No dia do juízo, versículo 31, no dia do juízo, a rainha de Sabá se levantará a acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo
que o que está aqui é muito mais importante do que Salomão. E no dia do juízo também, o povo de Nínive, se você conhece um pouquinho da história do povo de Nínive, este povo se levantará para acusar vocês, para nos acusar. Quando eles ouviram esta mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados quando Jonas esteve em Nínive. Nínive ouviu a mensagem e se arrependeu dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é muito mais importante do que Jonas. Tome os seus lugares. Tem algumas curiosidades neste texto bíblico que vale a pena referendar nesta manhã. A primeira delas é que Jonas é de uma origem profética gentílica. Jonas é um dos poucos profetas que não vem de uma origem israelita, de uma origem judaica. Jesus menciona Jonas por alguns fatores que são extremamente relevantes, e Jesus faz isto de uma forma tão natural, tão maravilhosa. Ele não cita e não menciona Elias, não menciona Eliseu neste caso, ele não menciona o grande profeta Moisés, Jesus não menciona aqui Joel, Abadias, mas Jesus menciona Jonas. Por que Jonas? Porque Jonas é o sinal para a igreja contemporânea. Porque Jonas é o sinal para mim e para você. Será que é pelo motivo do grande peixe? Será que é o grande peixe de Jonas que é o sinal para nós? Não, afirmo claramente que não é o grande peixe. Será que é a fuga de Jonas? Olha, Jonas fugiu. Aliás, ele tentou fugir, tanto geograficamente quanto emocionalmente. Mas não é este o grande sinal. Será que a grande cidade de Nínive, com quase 1 milhão de habitantes, não é também este o grande sinal? O grande sinal que Jonas estabelece para a igreja contemporânea, para a minha vida e para a sua vida, é um sinal de advertência e cuidado e alerta com a obediência. Obedecer é melhor que perecer. É isso que a palavra diz. Mas hoje nós, os servos de Deus, muitas vezes optamos pelo caminho da desobediência. E nós somos especialistas em desobedecer. Por que especialistas? Porque nós não fugimos correndo de Deus. Nós não saímos aleatoriamente correndo de Deus. Jonas não saiu aleatório. Jonas planejou a sua desobediência assim como nós fazemos. Nós planejamos desobedecer à vontade de Deus. E aí, alguns psicólogos, alguns terapeutas dizem que Jonas tinha o famoso transtorno, um transtorno narcisista. Sabe quando a pessoa se coloca num pedestal, se coloca num lugar especial, se coloca como o insubstituível, aquele que é, aquele que faz tudo, aquele que realiza, e nada mais acontece se não houver o Jonas na minha vida. Nós não planejamos grandes fugas de Deus. Nós não saímos, agora eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais orar, eu não vou mais ler a Bíblia, eu não quero mais conversar com o Senhor, eu não quero mais relação com Deus Todo-Poderoso. Não, nós não fazemos isto. Nós desobedecemos classicamente. E existe um conto que todos nós conhecemos. Todos nós. É o conto da famosa Branca de Neve. Eu quero que você ouça esta palavra a respeito deste conto, para que nós possamos continuar um pouquinho, refletir sobre este texto. Branca de Neve em paz, reina em paz, madrasta em paz, espelho em paz, está tudo certinho. Até que um dia,
A madrasta chega para o espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz: existe. É a Branca de Neve. Aí ela vira bruxa, contrata um caçador, quebra o espelho, toca terror no reino e manda matar a Branca de Neve. Moral da história: em que é que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? Bom, eu quero que você ouça novamente, porque isso aqui é o cerne da desobediência cristã. Ouça novamente com atenção, preste atenção mais uma vez neste áudio. Branca de Neve em paz, reino em paz, madrasta em paz, espelho em paz, está tudo certinho. Até que um dia, a madrasta chega para o espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz: existe. É a Branca de Neve. Aí ela vira bruxa, contrata um caçador, quebra o espelho, toca terror no reino e manda matar a Branca de Neve. Moral da história: em que é que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? Perfeito. Você consegue responder esta pergunta? O que é que eu me transformo quando alguém fala o que eu não quero ouvir? Provavelmente eu pego a marreta e quebro o espelho, sim. Provavelmente eu contrato alguém para matar esta pessoa que falou contra mim emocionalmente, espiritualmente, verbalmente, porque agora eu passo a odiar esta pessoa. Mas eu sou servo de Deus. Não, mas só contratar o matador não é suficiente. Eu vou colocar fogo no reinado, eu vou acabar com isto. Esta foi a postura de Jonas. Jonas era um profeta da corte. Você sabe o que significa o profeta da corte? Aquele que faz exatamente o que o rei manda. Jonas não tinha uma profecia diretamente de Deus. Jonas observava o ambiente e profetizava o que era conveniente. Jonas vivia sob o comando de Jeroboão II, Jeroboão II. Jonas era um daqueles profetas que quando Jeremias chegou diante do rei, aí aqueles profetas todos vieram e falaram: não, o rei tem razão, o rei tem razão. E Jeremias falou: vocês todos são mentirosos. Jonas era o profeta da corte, o profeta conveniente, até que um dia alguém se levantou e mexeu na vida de Jonas. A voz do Todo-Poderoso, abra a sua Bíblia aí no livro de Jonas. Vamos lá ver o que está acontecendo para que Jonas comece a entrar em desequilíbrio. Coloca aí na tela, por favor, Jonas capítulo 1, versículo 1. Jonas capítulo 1, versículo 1, veja aí. Certo dia, estava tudo bem na vida de Jonas. Jonas amava o seu país, amava a sua igreja, amava o seu rei, amava os seus pastores, amava o seu ministério, amava a sua liderança, mas certo dia, e este certo dia vai chegar na sua vida. Certo dia o Senhor vai falar para você: Jonas, filho de Amitai, a mensagem de Deus não tem erro. O Senhor não manda, nunca mandou e nunca mandará uma mensagem errônea. O Senhor manda com um nome, com um sobrenome, com um CPF, com a identidade, com um tempo certo, porque eu e você somos escravos do Todo-Poderoso e Ele tem poder sobre as nossas vidas. Ele tem poder sobre as nossas vidas. Ele não vai te pedir permissão para mudar o contexto da sua vida. Ele não vai perguntar aos anjos, aos arcanjos e aos querubins se ele pode mudar ou chamar você. Não vai.
Porque o preço que ele pagou pela sua vida e pela minha vida foi o sangue do Filho dele. Foi o sangue derramado lá no Gólgota, lá naquele madeiro. E este preço não tem valor. Não há ouro que pague, não há prata que pague este sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário. E é por isso que Deus disse: Jonas, filho de Amitai. Assim como o Senhor fala de Mar Moreira, filho de Adi, filho de Geraldo, levanta e saia. Várias vezes o Senhor já falou isso comigo, com a minha família. Nós já tivemos oportunidades extraordinárias de conviver bem, ficar bem, e de repente o Senhor fala: levante e vá. Foi isso que Deus falou para Jonas: Jonas, levante, vá agora, se apronte, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Ora, Jonas estava muito cômodo, Jonas estava estabelecido, Jonas estava firme, estava debaixo do rei. Jonas tinha acesso à corte. Jonas tinha toda a acessibilidade que nós podemos hoje dizer que temos. Nós temos uma mega igreja, estamos estruturados, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem a cada dia nos amadurecido, o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos servindo a Ele nesta cidade, neste estado, nesta nação. Nós estamos confortavelmente confortáveis. Parece redundância, mas não é redundância. Esta nação é uma nação próspera, abençoada. Esta nação tem a marca e tem o nome do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aqui não há perseguição, aqui as igrejas podem ser abertas a qualquer hora e a qualquer momento. Aqui nós somos livres para ministrar a palavra de Deus. Aqui nós temos liberdade para ir ao trem, à estação, dentro do ônibus, dentro do metrô, ir ali na casa do vizinho e ministrar a palavra de Deus. Nós estamos seguros. Mas de repente Deus vai chamar você e vai falar assim: olha, tenho algo novo para você. E aí você olha no espelho e diz: espelho, espelho meu, quem sou eu? Mexeram comigo, me desestabilizou. Agora não sou mais um líder de ministério. Agora não exerço mais essa função. Agora não estou mais nessa igreja. E agora o que fazer? Foi isso que Jonas começou a interpelar. Buscar saída, buscar solução. E é por isso que alguns terapeutas afirmam que Jonas tinha assim o transtorno, e este transtorno narcisista. Não, eu não vou, estou guardado, aqui está bem, aqui está muito bem, aqui é o melhor lugar, a minha casa, a minha vida, o meu sistema financeiro é o melhor de todos. Por que o Senhor não chama o fulano? Por que não chama o Israel? O Israel é mais sólido, o Israel pode ir, Senhor. Olha, o Israel tem visão. Jonas, então, se aprontou para quê? Jonas planejou uma fuga. E olha, Jonas, neste planejamento, Jonas percorreu 6 degraus, e não é sobre isso que eu vou falar, mas 6 degraus que Jonas percorre, neste planejamento mental, emocional, físico da sua fuga. Jonas primeiro foge de Jope. Aí ele me faz lembrar Pedro, que em Jope tentou fugir do chamado de Deus. Nos faz lembrar Paulo, que estava perseguindo e encontrou o Senhor Jesus para uma nova dinâmica de vida. Mas Jonas não apenas fugiu de Jope, mas foge para Tarsis. Tarsis é uma cidade estabelecida, é uma cidade portuária que existe até hoje, é o porto mais antigo do mundo e existe e funciona perfeitamente nos dias de hoje. Jonas foi para aquela cidade e Jonas não estava contente. No terceiro passo da perseguição, Jonas procura um navio, mas não procura qualquer navio. Jonas não procura um barco qualquer, mas Jonas procura um navio de elite, um navio sério, um navio que lhe possibilitava segurança. Dentro daquele navio, o que era incomum, Jonas vai para o porão.
Naquela época os navios não tinham porão. Mas Jonas vai para o porão, que é o quarto degrau dele. O quarto degrau da fuga, do planejamento. E quando chega no porão, alguns dizem que Jonas foi dormir, mas não, Jonas entrou numa profunda depressão, numa tristeza, numa angústia tremenda, que o seu corpo esmoreceu. Ele não tinha força para levantar, ele estava como que desmaiado. Dentro daquele navio, dentro daquela situação que lhe causara incômodo. Um chamado de Deus, um chamado do eterno, uma voz profética, uma missão extraordinária, e ele resolve planejar a sua própria fuga. E ele começa a decair, até o fundo daquele navio, naquele porão. Isso me faz lembrar um professor que eu tive no curso de teologia, do bacharelado em teologia em Curitiba. E por incrível que pareça, o nome dele é Jonas Batinga. Jonas morava em Alagoas, e um dia o Senhor disse para ele: Jonas, você está vendo essa vila de pescadores? Estou, Senhor. Jonas, você é um pastor batista, você tem que pregar, você tem que estabelecer uma igreja nessa vila de pescadores. Sabe o que Jonas fez? Não, Senhor, não, primeiro eu não gosto de peixe, segundo eu não gosto muito desta comunidade. Senhor, não, isso aí não é para mim. Sabe o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou para a melhor cidade que se é estabelecida hoje no Brasil, e fugiu para Curitiba. Chegou em Curitiba, fez o concurso do IBGE, passou no concurso do IBGE e ficou seguro. Agora eu sou um funcionário público, ganho bem e estou bem estabelecido. Jonas começa a congregar na igreja de Curitiba, está muito bem. Meses depois, o porteiro chama Jonas e diz: Doutor Jonas, chegou um livro aqui para você. E Jonas falou: mas eu não pedi nenhum livro, por que vieram entregar um livro para mim? Quando Jonas recebe o título do livro era exatamente o milagre da Vila dos Pescadores de Alagoas. O Senhor levantou outro Jonas para fazer o que deveria ser feito lá em Alagoas. E Jonas chorou amargamente, ele dobrou os joelhos, pediu perdão para o Senhor, porque fugiu do extraordinário de Deus. Você não precisa descer 6 degraus para fugir do extraordinário de Deus. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, sempre será o excelente. Deus não trabalha com mediocridade. Deus não trabalha com nada em meio termo. Se Deus te chamou, é para o excelente. É daqui para aqui, é alto e alto e alto. Deus tem um chamado extraordinário para cada um de nós, e nós não precisamos e não podemos fugir. Mas Jonas fugiu. Estava lá desmaiado, e de repente o que aconteceu com o grande barco? Aquele navio. E olha, dizem os entendidos marítimos que aquela época era uma época que era impossível ter tempestade. Impossível. Era uma época que não havia tempestade, tanto é que aquele navio conhecia a sua rota, e ele sabia muito bem que aquele era o tempo oportuno para fazer a rota. Mas quando Jonas está naquele navio, o navio começa a balançar, uma tempestade. Eles saíram do porto e começa a tempestade, uma tempestade vinda dos céus, uma tempestade tremenda. E aqui eu quero dizer para você e quero te alertar que, em primeiro lugar, você não precisa esperar a tempestade vir na sua vida para ouvir a voz da excelência de Deus para a sua vida. Você não precisa esperar tudo começar a dar errado para ouvir a voz de Deus. Teve um ano que nós éramos... Olha, deixa eu explicar isso aqui. Quando eu dou o meu testemunho pessoal, não quero me exaltar, porque certa vez alguém disse para mim: você fica dando testemunho pessoal seu para se exaltar. Não, eu dou testemunho pessoal porque eu sou servo de Deus, e porque o Espírito Santo me faz lembrar. Não estou querendo reafirmar nada.
Eu nasci e sou servo de Deus, comprado e lavado com o sangue de Jesus, e não tenho necessidade de me reafirmar. Não tenho. Nós tínhamos 4 lojas em Curitiba, nós éramos empresários. E antes de comprarmos estas lojas, eu e esta serva de Deus aqui, no final do ano, nós chegamos diante do altar do Senhor e falamos assim: Senhor, próximo ano é férias de ministério. Estamos cheios de ministério, não queremos mais nos envolver com a igreja. Está aqui, Senhor. Nós não iremos nos envolver com o ministério, com a igreja, com nada. Daniela entregou o ministério de crianças, eu entreguei o ministério da escola bíblica dominical, entreguei o colégio, falei, olha, acabou, não queremos. Próximo ano é férias, nós vamos investir na nossa própria vida. Pegamos os valores, nós já tínhamos alguma experiência no comércio, compramos 4 lojas em Curitiba. E aí trabalhamos o ano todo, e foi bênção. Só que a partir de julho, agosto, setembro, as coisas foram fechando. Final do ano nós estávamos com um super estoque, uma super dívida, e nós fomos no culto, agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor misericórdia. Chegando naquele culto, uma irmã que nós nunca tínhamos visto, inclusive era um culto nos lares da minha sogra, aquela irmã chegou e olhou para mim e para Daniela e falou assim: olha, Deus está perguntando para vocês, não conheço vocês, mas Deus está perguntando se vocês querem continuar de férias. Irmãos, quando aquela irmã falou esta palavra, nós quase desmaiamos. Há um ano atrás, nós tínhamos falado: Senhor, nós queremos férias, não nos envolveremos mais com o ministério. E de fato, passamos um ano longe de igreja, a não ser indo nos cultos de vez em quando. Aí nós dobramos o joelho e falamos: Senhor, nós não queremos férias. As nossas férias trouxe dívida, as nossas férias quase levou as nossas economias, as nossas férias, Senhor, só trouxe fracasso. Senhor, nós entregamos agora a nossa vida e cancelamos todas as férias. Oramos ali diante daquela irmã, e aí o Senhor mandou um comprador para uma das lojas, nós renegociamos as dívidas, trocamos, enfim, o Senhor nos resgatou daquela tribulação. E foi tão interessante, uma das lojas era uma boutique bem bacana mesmo, no centro de Curitiba. E aí chegou um senhorzinho muito simples assim, olhou o vestido, e aí eu estava lá na loja fechando o caixa naquele dia, eu falei: atende lá o senhor. Aí a menina foi lá, atendeu, eu falei: não, ele quer falar com você, que é o proprietário da loja. Aí eu fui lá, atendi, e ele falou assim: olha, eu gostei dessa loja sua. Eu gostei dela, a minha filha faz aniversário amanhã, e eu quero comprar essa loja e dar para ela. Falei: caramba, fiquei... Eu falei: você quer comprar a loja? Eu quero comprar a loja. Quanto é que você quer nessa loja? Pra você sair, me entregar a chave e amanhã eu vim para cá com a minha filha. Meus irmãos, isso é livramento de Deus. Na hora eu falei: irmão, é tanto. Ele falou: então está aqui o dinheiro e a partir de amanhã você não é mais o proprietário dessa loja. E foi assim que aconteceu. Não espere chegar a tribulação. Quando Deus te chamar, Ele te chama para a excelência. E aí Jonas estava lá no fundo do barco, a tempestade veio, aquele navio começou a balançar, e aí começaram a questionar Jonas, e este é o primeiro questionamento que eu quero colocar para você nesta manhã. Os marinheiros começaram a perguntar: Jonas, quem é você? Quem é você? Quem é você? Diga-nos o teu nome, diga-nos de onde você vem, diga ao Deus que tu serve. A identidade cristã precisa ser preservada. Eu e você precisamos preservar o nome do Todo-Poderoso em nossas vidas. Nós não podemos renegar, nós não temos direito de renegar o nosso Deus diante do vizinho, diante da faculdade, diante do trânsito, diante do mercado. Nós temos uma identidade, e esta identidade nos revela quem somos nós diante da palavra e diante da sociedade. Os marinheiros questionaram Jonas e Jonas não mentiu. Jonas disse: olha, eu sou um profeta, eu sirvo ao Deus de Israel, e tudo isso que está acontecendo aqui neste grande navio é por minha causa. Mas os marinheiros ainda ficaram temerosos e falaram: não, vamos fazer aqui, lançar sorte para ver se esse homem realmente é a causa de tudo isso. Lançaram sorte e adivinha o que aconteceu? Adivinha não, porque você já leu a Bíblia e sabe o que aconteceu, né? Aconteceu o que veio para Jonas. Aí eles oraram, olha só, gente.
Homens que não serviam a Deus oraram. Senhor, nos perdoa, nós vamos ter que jogar esse camarada no mar. Vamos ter que jogar. E quantas vezes nós passamos por isso? Nós somos tão teimosos, causamos tanta confusão para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas. Nós causamos tanta confusão que enquanto o Senhor não te joga no mar, você não entende, servo de Deus. Meu Deus, é necessário o Senhor levantar pessoas estranhas para olhar no seu rosto e falar: ei, você é crente, rapaz, por que você está fazendo isto? Eu era muito jovenzinho e gostava de vez em quando, de visitar uma balada. E eu já era crente. Já era crente, hein? Aí um dia eu fui visitar uma balada, numa danceteria, discoteca, naquela época. Eu sou velho mesmo, irmãos. Aí quando entrei, irmãos, pensa no negócio estranho. Você paga o ingresso, aí você entra, não bebia, mas gostava de estar ali no contexto. De repente, vem um homem, olha para mim e fala: o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu falei: como assim, eu te conheço? Eu falei: não, eu também te conheço, não. Mas o que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui não, rapaz. Você é crente. Sai fora disso aqui, rapaz. Isso aqui é lugar de gente que não teme a Deus. O que você está fazendo aqui? Vaza daqui. Meus irmãos, aquele homem não era segurança, não. Ele estava lá. E ele me deu uma das maiores lições. Que o servo de Deus, ele é servo de Deus a qualquer momento, a qualquer tempo, em qualquer lugar. Portanto, não temos necessidade de esperarmos ser lançados no mar. Mas eles lançaram Jonas no mar e o que aconteceu? O que aconteceu? Oi? Pedro, eles lançaram Jonas no mar, Pedro. O que aconteceu? Senhor, onde estou? Em minha desobediência, na quase morte, cheguei aqui, dentro do ventre deste grande peixe. E aqui eu reconheço a tua grandeza, reconheço o teu chamado, reconheço que o Senhor é dono dos céus e da terra. Pai querido, aqui estou arrependido, tenha misericórdia e compaixão de mim. Senhor, atenderei o teu chamado, salva-me das entranhas deste grande peixe, livra-me da morte e restaura minha vida e manifestarei a tua glória à grande cidade de Nínive. Olha, essas coisas assim eu não penso sozinho, viu? É culpa da equipe do marketing aí. Eles que inventaram isso aqui. Falaram: pastor, já que o senhor vai levar o grande peixe lá para o púlpito, eu até procurei esse grande peixe, irmãos. Até procurei, mas eles falaram: não, vamos levar um grande peixe. Jonas estava em um estado calamitoso, um estado caótico. Alguns dizem que Jonas, quando foi engolido por este grande peixe, ele já estava morto. E é por isso que ele é e representa tipologicamente a vida e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns dizem que este grande peixe atendeu ao chamado do eterno e soberano e engoliu Jonas de forma tão simbólica, tão extraordinária, que preservou a vida de Jonas. Mas o que é importante aqui é que nesta fuga, Jonas agora reconhece a grandeza de Deus. Jonas reconhece, e Jonas diz: olha, Senhor, não adianta querer fugir. Eu estou no leito de morte, eu estou perdido, eu estou sem direção, eu estou sem paz, eu não tenho a tua presença, eu não tenho, Senhor, comunhão contigo, alguma coisa está errada. Senhor, restaura a minha vida, restaura, e eu me proponho, eu me disponho a fazer a tua vontade, a realizar o teu projeto na tua vida. Mas eu pergunto para você, precisa deste extremo, precisa que você seja lançado e que um grande peixe venha engolir você para que você atenda e atente ao chamado de Deus? Não precisa.
A sensibilidade espiritual que hoje nós temos, ela é tão extraordinária, tão grande, tão maravilhosa, que quando o Espírito Santo de Deus fala, você sabe, você conhece, você entende e sabe que é a voz de Jeová Jirê que está falando com você. Não há dúvida, o Espírito Santo de Deus repousa em nossos corações, e é isso que os profetas profetizaram: nos últimos dias o meu Espírito ensinará, o meu Espírito falará, o meu Espírito conduzirá, o meu Espírito terá ciúme, o meu Espírito moverá o povo santo na terra. Então hoje nós temos a voz do Espírito Santo falando aos nossos corações, e não precisa em nenhum momento sermos rebeldes, não precisa em nenhum momento você planejar fuga da presença do Eterno, não precisa você chegar a este estágio final, que é o 6º passo de Jonas. Jonas chega ao leito de morte. E então o Senhor dá ordem ao grande peixe: vá, leve este profeta à cidade de Nínive. E aqui tem outros mistérios tão interessantes sobre esta cidade de Nínive, porque Nínive era uma cidade que pertencia ao reinado assírio. Nínive tinha e adorava um deus nesta cidade, que era um deus chamado Dagon. Este deus era metade homem e a metade peixe. Presta atenção nos mistérios de Deus. Preste atenção, fique atento. Esta cidade, com quase 1 milhão de habitantes, era uma cidade extremamente terrível. Os ninivitas eram extremamente maldosos. Não vou falar sobre o que eles faziam, mas eles costumavam literalmente tirar a pele dos seus perseguidores e deixá-lo exposto por 3, 4 dias. Nínive era terrivelmente maldosa, mas servia a este Deus, que era a metade homem e a metade peixe. Alguns meses antes, Nínive tinha enfrentado um eclipse total e um terremoto. Eles estavam aterrorizados, eles estavam amedrontados, eles sabiam que o julgamento do Deus soberano viria sobre eles. E de repente, aquele grande peixe deposita na praia de Nínive um homem. E as testemunhas que estavam ali na praia, viram Jonas saindo do grande peixe e disseram: este é um Deus, este é o nosso Deus, é o Deus, ele tem uma palavra, vamos ouvi-lo. E Jonas agora sai daquele grande peixe, e eu assisti a alguns documentários dos baleeiros, e eles dizem que o grande peixe não tem capacidade fisiológica para vomitar. O grande peixe só vomita quando ele morre. Qualquer baleia, qualquer cachalote, qualquer grande espécie, o sistema digestivo não permite o vômito. Ele precisa morrer. Quando ele morre, as entranhas se abrem, as guerras se abrem, e então tudo que está no sistema digestivo é colocado para fora. Provavelmente este grande peixe morreu por uma desobediência deste servo de Deus. Mas enfim, estava Jonas ali, e Jonas começa então a sua caminhada com uma palavra de boas novas. O sermão de Jonas com 5 palavras. 5 palavras. Não foi um sermão exegético preparado, não foi um sermão textual, não foi um sermão expositivo, mas apenas 5 palavras. Palavras que identificaram no coração do rei, dos moradores, e inclusive o resultado foi tão impactante que até os animais foram impactados com aquela mensagem. O que é que nós aprendemos com isto? Nós aprendemos que o que o Senhor prepara para você, a mensagem que o Senhor quer levar você, o local em que o Senhor quer conduzir você, Ele já preparou absolutamente tudo. Ele já preparou absolutamente tudo. Tudo já está preparado. Quando o Senhor diz: Jonas, vá, é porque o Senhor já preparou tudo.
Eu estava na Espanha, em Madrid, e numa das áreas de evangelismo, o Senhor falou: você vai pregar dentro de um pub, dentro de um bar, e é no subsolo. Eu falei: Senhor, pregar dentro de um bar ainda no subsolo? Isso é terrível, Senhor. Não vai que eu vou te mostrar. Quando eu cheguei na frente daquele bar, a entrada do subsolo, super movimentado, eu já testemunhei isso aqui, mas vale a pena testemunhar novamente. Quando eu olhei, várias mesas de sinuca, várias pessoas bebendo, e a música, e eu pensei na frente daquele bar, eu falei: aqui ninguém vai me ouvir não. Quando eu coloquei o pé dentro do bar, tudo parou, um silêncio estarrecedor. Eu acho que eles olharam e viram um crente assembleiano, ortodoxo, xiita, não sei o que eles viram. Mas tudo parou. Tudo parou. Aí o Espírito Santo falou: agora prega, prega. E já que o silêncio aconteceu, eu ministrei ali por uns 5 minutos, e o Espírito Santo falou: agora você corre. E eu, saí correndo, literalmente saí correndo daquele bar. Certa vez eu estava em Curitiba e o Senhor falou: vai pregar lá na praça pública, lá na praça, como é que é o nome da praça lá? Na Praça Rui Barbosa. No meu escritório, perfeito, um escritório lindo, de terno, gravata, tudo quietinho. O Senhor falou: levanta e vai lá na Rui Barbosa pregar. Falei: Senhor, hoje não, vá agora, levanta e vai. Peguei, gosto muito de caminhar a pé, dá uns 2 quilômetros. Cheguei lá na Praça Rui Barbosa com a minha Bíblia. Aí o solzão, um sol tremendo, e o povo vai para lá, vai para cá. É como se fosse um terminal de ônibus, para você entender o contexto, onde todos os afluentes de ônibus se encontram. E ali é um vai e vem. Eu falei: Senhor, aqui não dá para pregar, esse povo não vai parar para ouvir, Senhor. Aí sabe o que aconteceu? Naquele sol, uma nuvem apareceu em cima da praça. Presta atenção nisso aqui. No dia ensolarado, a nuvem apareceu do nada e começou a chover. Começou a chover e as pessoas correram para debaixo das marquises para se protegerem. Correram para debaixo dos pontos de ônibus. E aí o Jonas aqui também correu para debaixo do ponto de ônibus e ficou lá. Aí o Senhor falou: o que você está fazendo aqui, meu amigo? Eu falei: Senhor, está chovendo. O Senhor falou: mas eu fiz chover para eles juntar e você pregar. Vai para a chuva e prega para eles. Ai, Senhor, fui para a chuva e ministrei a palavra de Deus, acho que para umas 200 pessoas ali. E sabe o que é que aconteceu naquele dia? 3 jovens, depois a chuva foi embora, o sol voltou, e eu estava molhado e 3 jovens me procuraram e disseram: olha, nós estávamos até agora nós estávamos distanciados, nós somos, como é que fala a pessoa que sai da igreja, desviados. Nós éramos desviados, mas Deus mandou você para falar conosco. Nós queremos dobrar o nosso joelho agora e aceitar novamente o plano de Deus para as nossas vidas. Tudo já está preparado. Quando Deus mandar você, vá, e não desobedeça. Abandone a síndrome, abandone o narcisismo cristão, abandone esta boa vida e faça o que Deus quer que seja feito, porque Ele já preparou tudo. Ele já preparou tudo. E Jonas experimentou isso. Jonas ministrou a palavra em Nínive. E os ninivitas reconheceram, porque Deus já havia preparado tudo, e os ninivitas aceitaram o plano de Deus, e é por isso que Nínive será a testemunha contra a igreja contemporânea. Sabe por quê? Hoje tem pregador na internet, tem pregador no Instagram, tem pregador no YouTube, tem pregador não sei onde, tem pregador no WhatsApp, tem pregador na televisão, tem 26 canais de televisão que pregam a palavra, e o povo continua ainda escondendo do projeto de Deus. Hoje a nossa nação passa por um estado calamitoso de reclamação. E quando eu digo a nossa nação, estou dizendo povo santo, povo lavado, porque eu não tenho compromisso com o mundo, eu tenho compromisso com o povo de Deus. Nós ouvimos a mensagem cotidianamente, é mensagem de manhã, mensagem à tarde, mensagem à noite, mas no entanto, quando o Senhor quer nos tirar do comodismo, o que nós fazemos? Fazemos como Jonas.
Espera aí, deixa eu preparar um plano de fuga, Senhor. Quando eu terminar aqui a minha aposentadoria, eu vou. Senhor, quando eu atingir a meta. Senhor, quando eu terminar esse trabalho. Senhor, quando eu finalizar a minha casa. Senhor, quando eu terminar de pagar isso, eu vou. Não, Senhor, agora não, está muito bem. O ministério que eu exerço, Senhor, poxa vida, todo mundo gosta. Senhor, não, Senhor, por favor. Mas olha, Nínive foi alcançada por uma palavra de obediência. E o seu vizinho, o seu familiar, aquele grupo de pessoas que o Senhor quer alcançar por você, através de você, usando você, está te aguardando. Te aguarda. Mas olha, as boas novas é que tudo já está preparado. Você vai chegar lá e eles já estarão prontos para te ouvir, prontos para te obedecer, prontos para aceitar a palavra de salvação, prontos para receber a cura, porque o Senhor já deu ordem aos arcanjos, querubins e serafins, aos anjos a respeito deste chamado. O Senhor já abriu as portas e só está aguardando você e eu atendermos o chamado de Deus e ministrarmos a palavra. E é um sermão curto. Jesus te ama. Vamos ficar de pé? E sabe o que me impressiona? O que me deixa um pouco estarrecido no caso de Jonas? É que Jonas, mesmo depois deste milagre, mesmo depois de tudo que Deus fez por Nínive, Jonas ficou emburrecido. Jonas ficou estático. Jonas ficou, como é que a gente fala lá no Goiás? De cabeça dura. Por 40 dias. Gente, presta atenção. Quase 1.200 pessoas foram alcançadas pela palavra profética. Até os animais jejuaram. Todos voltaram para a presença do Senhor. E aí Jonas sai daquele contexto, sobe no monte e fica esperando 40 dias, crendo que Deus ia mudar a situação. E o Senhor levanta uma árvore, uma aboboreira, que não é as aboboreiras que nós conhecemos no Brasil, mas o Senhor levanta uma árvore, aquela árvore da sombra para Jonas. Jonas fica muito agradecido e fala: Senhor, que bênção. Aí o Senhor fala: peraí, vou ter que tirar do comodismo de novo. Corta aquela árvore e o sol bate em Jonas. E Jonas fica estarrecido ainda porque o Senhor foi misericordioso. Às vezes você julga demais. Às vezes você diz: não, aquela pessoa não merece. Ora, meu irmão, por favor, eu e você não merecíamos. Nós éramos como trapo de imundície. Nós estávamos condenados a perecer para sempre no inferno. Nós não tínhamos um nome, nós não tínhamos uma identidade. Nós estávamos separados de Deus. Nós já estávamos perdidos. E quem sou eu e quem é você para olhar para um público que o Senhor quer salvar e dizer: Senhor, esse não pode ser salvo? Por favor, não haja como Jonas. Jonas, quando observou a misericórdia do Senhor, ele pediu a morte. Senhor, se o Senhor abençoar este irmão, eu quero morrer. Ele não merece ser abençoado. O ministério dele não merece prosperar. Oh, Espírito Santo de Deus, barra esse irmão, barra esta irmã. Não. Olha, se Deus escolheu abençoar, presta atenção nisso aqui. Se Deus escolheu abençoar, você e eu não temos autonomia nenhuma para mudar e para estabelecer o contrário. Nós temos sim que atender a voz do Senhor. Falou: Senhor, o Senhor escolheu abençoar. Que bom que o Senhor está me usando para abençoar. Senhor, eu irei, vou orar, vou abençoar, vou ministrar prosperidade. Senhor, eu irei e usarei a tua palavra. Senhor, se o Senhor abençoou ele, o Senhor vai me abençoar muito mais, porque eu sou canal de bênção também. Senhor, eu não sou fugitivo, eu quero obedecer a tua voz.
É bom demais. Esses dias nós fomos orar na empresa de um irmão aí. O irmão mostrou para nós 2 carros que ele tinha comprado, maravilhosos, 470 mil cada carro. Ele falou: pastor, estava em promoção. Aí eu comprei um, o vendedor falou assim: você quer levar o segundo igual? 470 mil a cada um. Ele falou: quero, vai me dar os 2, vou pagar à vista. Nós fomos orar por este irmão, olha que bênção. Eu fiquei muito feliz, falei: glória a Deus, porque o Senhor escolheu abençoar e ninguém muda isto. Ninguém muda. Se Deus escolheu nos abençoar e Ele escolheu, não há nada que possa mudar isso. Mas o Senhor quer te usar para abençoar centenas, milhares de pessoas nesta nação, nesta cidade, neste bairro. Portanto, não fuja, não fuja. Olhe para o espelho e diga: Senhor, eu sou servo, eu sou lavado, eu sou remido, eu sou comprado, e eu quero sim ser usado em tuas mãos. E você será usado. Você será usado pelas mãos do Todo-Poderoso. Diante de tudo isso, eu quero perguntar aqui nesta manhã, se tem alguém aqui que está precisando renovar a aliança com o Senhor. Talvez você, por alguma razão, que não queremos saber e nem nos interessa, mas você se distanciou do ministério que Deus colocou em suas mãos. Hoje de madrugada nós estávamos orando através do projeto Clama Brasil, e o Senhor nos mostrou as centenas de pessoas que abandonaram o chamado ministerial, por uma palavra torpe, por uma palavra maldita. Maldita é uma palavra que não é bendita, uma palavra contrária, uma palavra que te magoou, e então você fez igual Jonas, fugiu. Se você está aqui nesta manhã, quero convidar você aqui agora para que nós possamos orar juntos. Este é o primeiro pedido. Você não pode continuar distante, porque a sua família está sofrendo, os seus negócios estão sofrendo, e eu digo mais, os seus vizinhos estão sofrendo porque você está fugindo da vontade do Senhor, do propósito de Deus para a sua vida. Não fuja mais. Não busque a calamidade, mas busque a presença do Pai. O segundo desafio nesta manhã é para você que ainda não aceitou a Jesus Cristo de Nazaré. Se você ainda não reconheceu o plano de salvação maravilhoso, extraordinário da parte de Deus, hoje, agora é o momento certo para você reconhecer este plano maravilhoso. Enquanto o louvor soa e canta aqui uma canção, você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar de forma específica para a salvação e para a reconciliação, e depois nós estaremos ministrando conforme este ministério nos ensina, conforme a Bíblia nos ensina, conforme o nosso pastor tem orientado. Nós estaremos orando por curas e milagres, mas em primeiro lugar eu quero aqui à frente só aqueles que vão reconciliar e aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Somente esses. Nós vamos orar por esses, depois oraremos por curas e milagres. Como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como amigo no deserto, fecha que acerta ao meu, quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, como um farol que brilha como monte sobre as águas, como amigo no deserto, como brecha que acerta ao meu. Muito bem. Muito bem. Nesta manhã ninguém mais precisa de reconciliação. Está tudo bem com você quando você
ouve a voz do Espírito Santo de Deus? Está, né? Com certeza está. Você é um nato evangelista. Você é uma pessoa que ora constantemente. Você é uma pessoa que lê a Bíblia sem cessar. Você é uma pessoa que obedece à voz de Deus. Você é uma pessoa que está em santidade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pelo seu ministério. Glória a Deus pelo seu chamado. Glória a Deus porque você é ativo. Glória a Deus porque você não foge. Glória a Deus por isso, porque está tudo bem. Está, né? Verdade, está tudo bem. Você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Nazaré, tem alguém aqui nesta manhã que quer aceitar a Jesus Cristo? O plano de salvação, de redenção, não existe outro caminho. Só existe este caminho, e o caminho é Jesus Cristo de Nazaré, a verdade, a vida. Tem alguém que quer aceitar a Jesus Cristo nesta manhã? Se tiver e não tiver coragem de vir aqui, pode levantar a mão. Um dos nossos pastores irá até você. Pastor Marcelo está ali do lado, juntamente com a equipe, para orar com você. Tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus nesta manhã? Todos nós já somos servos de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas este é um resultado. Esta é uma fotografia que não deveria ser e nem ter. Porque esta igreja, 30% desta igreja hoje, se os nossos ministérios estivessem efetivos, nós teríamos aqui 30% de pessoas não convertidas. Pense sobre isso. Pense sobre isto. É muito cômodo sair das nossas casas e vir para cá sozinho. É muito cômodo não falar para o nosso vizinho que ele precisa de Jesus. É muito cômodo não distribuir um folheto. É muito cômodo não falar para aquela pessoa do elevador: Jesus Cristo te ama. É muito cômodo não ser servos de Deus onde nós estamos. Mas não é esta a missão, não é este o chamado. Vamos orar, agradecendo a Deus. E logo após nós estaremos orando por curas, milagres e sinais e prodígios. Fecha os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, aqui, Senhor, no teu altar estão estes irmãos e irmãs que vieram, Senhor amado, entendendo a necessidade, entendendo o teu chamado, entendendo o propósito, Senhor. E este propósito vem dos céus, este propósito é eterno, este propósito é um propósito de renovar alianças. Pai, nesta manhã, renova alianças com os teus servos, com a tua serva, renova o chamado, renova o ministério, renova o talento, Senhor. Pai, cada um de nós recebemos o talento da tua parte, ensina-nos a usar. E aqui estão os teus servos e servas que querem, Senhor, usar estes talentos e multiplicar, não a 10, não a 30, mas a 100%. Paizinho querido, é no nome de Jesus Cristo que nós estendemos as nossas mãos e estabelecemos a tua vontade, o teu chamado e o teu tempo, Senhor, para estes irmãos e para toda a igreja. Espírito Santo de Deus, desperta-nos na tua presença. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E agora, enquanto o louvor canta, você que está enfermo, qualquer enfermidade, Isaías 55 diz claramente que ele foi moído pelas nossas transgressões, e através dele, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra, nós iremos orar, os pastores, nós iremos orar, ungir, e você será curado. Você não entendeu? Nós iremos orar em nome de Jesus e pelo poder da palavra, e você será curado. Portanto, se você tem alguma enfermidade, alguma doença, pode vir aqui, nós vamos orar agora em nome de Jesus e pelo poder da palavra. Venha, você que está com uma distorção lombar, você que está com uma necessidade de se livrar desta dor lombar, procure o pastor Dilson aqui. É uma dor imensa, você veio aqui hoje, uma dor insuportável. O Senhor irá te curar nesta manhã.
cura emocional, tristeza, angústia, depressão. Hoje, nesta manhã, nós oraremos e tudo isso será revertido. No lugar da tristeza, a alegria saltará. No lugar da angústia, a presença do Pai estará e será estabelecida. No lugar da depressão, haverá propósito, haverá visão, haverá a presença do Pai te direcionando. Cura emocional. Restauração familiar. Restauração familiar. Seu cônjuge saiu de casa, não é verdade? Foi embora, você não sabe por quê, mas o Senhor sabe. E hoje você veio aqui colocar isso diante do altar do Senhor, não é verdade? Você veio trazer isso diante do altar do Senhor. E eu digo, o Senhor irá providenciar a restauração da sua família. Não interessa o que você fez. Ai, pastor, eu errei muito. Errou mesmo. Você foi egoísta, arrogante, maldoso. E agora que o cônjuge foi embora, você vem chorar por ele. Mas o Senhor irá restaurar. O Senhor irá perdoar, renovar e trazer de volta. Porque os seus filhos precisam. É os seus filhos que precisam. Vamos orar? A igreja estende as mãos, por favor. A mão direita. Em nome de Jesus. A igreja faça isso por um ato de fé e ato profético. Nosso pastor sempre fala, hoje talvez você não esteja aqui, mas você tem o poder do nome de Jesus para orar e abençoar os que aqui estão. E se por acaso algum dia você estiver aqui, nós estaremos orando por você e abençoando a sua vida. Portanto, pela palavra profética, estenda as suas mãos e ore a favor destes irmãos e irmãs que estão aqui. Pai querido, em nome de Jesus. Vamos, igreja, ore, levante a sua voz, faça uma palavra profética, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós estendemos as nossas mãos santas, mãos lavadas, mãos remidas e profetizamos nesta manhã a cura, a restauração familiar. Profetizamos que qualquer inflamação, infecção, todo e qualquer tumor saia agora em nome de Jesus. Toda a doença no sistema cardiovascular, saia agora em nome de Jesus. Estas artérias que estão obstruídas, sejam agora desobstruídas. Este coração que está com arritmia, Senhor, volte à normalidade agora. Os músculos cardiovasculares, Senhor, seja agora restabelecidos. Pai querido, esta distorção lombar, na cervical, Pai querido, em nome de Jesus, vá de encontro agora, restaurando a cartilagem, tirando este nervo que está sendo pressionado pelo sistema ósseo. Senhor, dê hoje, agora, Senhor, a cura, o alívio, Senhor, o alívio. Pai querido, em nome de Jesus, nós ministramos o milagre, a restauração, e nós fazemos isto pelo poderoso e extraordinário nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que foi ali na cruz do Calvário. Senhor, foi ali pela minha causa. O Senhor deste-nos o perdão, a restauração, a cura, Senhor, e é por isto e pelo poder da palavra que nós oramos a tua igreja, juntamente a tua igreja, Senhor, estendemos as nossas mãos, oramos e declaramos a bênção, a cura e a restauração em nome de Jesus. E você pode confirmar dizendo amém, amém, amém. Glória a Deus, em nome de Jesus.